Eu estou fazendo doutorado em serviço social aqui no Brasil, porém eu fui para Cuba pelo programa de doutorado em sanduíche no exterior da CAPES. Fui selecionado no programa para ir para Cuba e estudei lá na Faculdade de Economia da Universidade de Havana. Durante esses 6 meses que eu passei em Cuba, eu estudei, fiz minha parte de pesquisa de tese, porém acabei idealizando junto com o pessoal do Instituto, contigo, com o Michael, uma ideia de uma nova série para ela, de um novo projeto de ela, que envolvesse não só entrevistas, mas também material visual, fotos, matérias que possam ser divulgadas pelo canal do Yela. Então, durante esses 6 meses, a gente idealizou diversos temas de entrevistas, mas também projetos em diferentes mídias. E esse que eu vou apresentar agora para vocês é o Por Cuba, que é a nova série do Yela, que esse nome de Por Cuba tem um duplo sentido, que inicia primeiro com caminhar por, de estar em, através de, então esse por, caminhar de vivência em Cuba, mas também um por de homenagem, um por de em defesa de, em nome de Cuba, que eu acho que traz também um pouco não só da minha trajetória, né, desses 6 meses, de um projeto único de vida para mim, que foi uma experiência maravilhosa, mas também do caminhar do Instituto, de defendendo em mais de 20 anos de existência do Instituto a Revolução Cubana, o povo cubano. Então é a nossa homenagem do Instituto a Cuba. Então, nesse trabalho que a gente acabou idealizando, até agora temos 15 materiais já sendo trabalhados, desenvolvidos, 11 entrevistas que foram gravadas por mim em Cuba, que vão ser divulgadas aqui no canal do Ela, claro, nas próximas semanas, e que envolvem temas muito bons, que são alguns um pouco desconhecidos pelo público brasileiro, e foram gravados com especialistas cubanos nos temas. Então é importante destacar esse, que são os cubanos falando sobre Cuba. Então, entre os temas que a gente tem os entrevistados, eu vou listar um pouco para também gerar uma divulgação do material, Cuba e os Estados Unidos, com o Raul Rodrigues, Economia Cubana na Atualidade, com Juan Triana, Cuba e Cultura, com Zuleika Romay, Cuba e África, com Ernesto Teuma, Esporte em Cuba, com Yoshelin Ramiro, sobre Fidel Castro, com Abel Guilheira, sobre a Casa das Américas, com Jaime Gomes, e sobre marxismo latino-americano com Maria Luz, além de outros temas também que a gente vai trabalhar nas próximas semanas. Além disso, também eu gravei 2 conferências que foram feitas em eventos que eu participei em Cuba, uma de Abel Prieto, sobre ameaça fascista contemporânea, e uma sobre a autenticidade do marxismo latino-americano, de Pablo Guadarrama. Ambas ficaram muito boas. Eu também gravei uma emocionante homenagem feita pela Rádio Havana a Pedro Martínez, que era amigo nosso do instituto aqui, jornalista, que faleceu ano passado. E junto com a homenagem foi feito também o lançamento do calendário 2025 da Rádio Havana, que também homenageia o Pedro. Outra entrevista que deveria ter acontecido e que vai sair por outro meio que não gravada é a entrevista com Verde Gil, que é um ativista trans de Cuba, que coordena o grupo transmasculino de Cuba. Não acabou acontecendo a entrevista presencialmente, porém, porque a gente se deu bem conversando pelo WhatsApp, a gente acabou trocando áudios, e esses áudios eu vou transcrever para ser parte de uma entrevista, traduzida, claro, na Rebela, na Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos aqui do INELA, que vai lançar esse semestre ainda. Então, essa entrevista que não aconteceu, vai acontecer por outro meio. No entanto, tem outros trabalhos também que a gente está querendo reunir aqui, que não foram gravados ainda, como uma entrevista com Maite Hernandes, que é uma amiga minha cubana, uma querida amiga minha cubana, que estuda aqui no Brasil, e ela mora em Pernambuco, né? Estuda na Universidade Federal de Pernambuco, e estuda desenvolvimento urbano, o doutorado dela é desenvolvimento urbano. Então, a entrevista dela vai ser mais ou menos sobre arquitetura, patrimônio histórico, preservação, o que Cuba tem muito sobre isso. Além disso, o trabalho aqui do Por Cuba começou antes de ter o próprio projeto. Eu lancei ano passado pela Rebela também um ensaio fotográfico que traz fotos minhas dos primeiros 3 meses de Cuba. Então, o material já está disponível para quem quiser ver, que se chama Pátria e Humanidade, o internacionalismo internacionalista em Cuba. Então já está na página da Rebela, se quiserem conferir esse material. No primeiro momento, até trazer isso aflorado para mim, traz primeiro um aspecto mais pessoal, no sentido de que viver 6 meses em Cuba foi uma experiência fantástica, que eu conheci gente maravilhosa, conheci um povo maravilhoso, um povo muito revolucionário, muito ativo. Então, esse encanto meu por Cuba teve de vir de outros meios que não só no academicismo. Eu não podia só terminar meu trabalho de doutorado de sanduíche com uma apresentação de uma tese ou com um relatório da CAPES. Então, trazer isso de forma tão bonita, eu acho também, uma homenagem tão bonita minha a esse povo e nosso do Instituto, claro,
é essencial. Mas eu acho que o principal motivo que me trouxe a trabalhar isso, a trazer isso nesse momento tão difícil para a história cubana, afinal os avanços dos Estados Unidos contra Cuba são cada vez mais ferrenhos, é pelo dever social que nós aqui no Instituto temos, como latino-americanos, comprometidos em alterar a nossa realidade, e em trazer um povo que está em revolução constante, que é uma revolução viva, um exemplo vivo de revolução. Então, trazer aspectos de uma sociedade que é tão mistificada, tão mentida sobre, tão romantizada também, trazer esse material desde Cuba é uma maneira nossa de burlar o próprio bloqueio aqui no Yellow. Então, passamos por cima dele e mantemos um material puramente latino-americano, vindo da gente, mas também deles. Então, e teve uma recepção muito boa dos cubanos, foi uma coisa muito boa quando eu trazia o projeto, eu falava sobre o projeto, sempre tive uma recepção muito boa deles. Então, a importância que tem não é só o nosso dever de transformação, mas por conta de que, afinal, quanto mais a gente pensa sobre a revolução, trabalha sobre a revolução, a gente cria uma urgência sobre ela. E é isso também que a gente acaba trazendo no nosso trabalho agora, esse senso de urgência, de saber sobre a revolução, do projeto revolucionário latino-americano. Eu volto de Cuba, um Davi novo, até brincando com a questão do homem novo do Che Guevara, no sentido de que cada vez vejo mais necessidade da crítica, a necessidade de atualização sobre os ideais da revolução e de burlar esse bloqueio que também é um bloqueio acadêmico, um bloqueio intelectual, um bloqueio que não permite que a gente consiga compartilhar com Cuba e Cuba consiga compartilhar com a gente. E compartilhar não só os triunfos, os acertos, mas também os erros. Isso é uma coisa que cada vez mais com o bloqueio ficam acentuados os erros. E a gente tem que mostrar os acertos, tem que mostrar o que tem de bom lá, o que tem formulado em Cuba nesses mais de 60 anos de revolução. Então trazer isso agora eu creio que é fulcral na nossa realidade latino-americana. Bem, tem uma frase que começa o livro do Ramiro Guerra. O livro se chama A Expansão Territorial dos Estados Unidos, foi escrito em 1935. E a frase inicial do livro, para falar sobre a expansão dos Estados Unidos, é: Cuba é o país das contradições trágicas. E essa frase não podia ser mais atual. Foi escrito em 75, mas eu vivenciei isso nos dias de hoje. No sentido de que Cuba, nesse período que eu estive lá, passou por furacão, passou por queda de energia no país inteiro. A gente tinha quedas programadas de energia, falta de internet por hora também, ou uma conexão muito ruim. Falta de combustível nos carros também, que acabou afetando toda a questão de transporte na ilha. E isso, querendo ou não, todos esses fatores, direta ou indiretamente, também contribuíram para certas dificuldades no processo de gravação, no próprio comparecimento dos entrevistados. Certas vezes eu tive muitos problemas com isso no começo, até me adaptar também, que é um país que não é fácil, não é para iniciantes, Cuba, tem que ter um período de adaptação ali inicial, ainda mais morando lá, mas e a situação lá não está fácil. Então, só que o que eu percebi que por a situação não estar fácil, os cubanos ainda não perderam seu fervor revolucionário. Os cubanos são mais politizados do que eles próprios pensam, inclusive. Isso é uma coisa que a gente percebeu. Eles não conhecem o analfabetismo há mais de 60 anos. Eles têm educação gratuita, eles têm saúde gratuita. A reforma agrária e a reforma urbana conseguiram resolver e garantizar direitos fundamentais de acesso à terra e à moradia. Então eles têm uma condição que tinha tudo para caminhar bem, só que nesses 60 anos, com bloqueio, com todas as imposições, todas as desilusões que também ocorreram, a morte de Salvador Allende foi um baque para Cuba, assim como de Torrijos, no Panamá. Então a gente vê que ano após ano os triunfos da Revolução, que foram logrados por sangue e por muito suor de sua gente, estão sendo cada vez mais estrangulados pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos. Então essas restrições e as necessidades, não só gerais, mas também revolucionárias, causam um desenvolvimento particular tanto das ciências sociais em Cuba, quanto das ciências exatas, biológicas, do esporte, da cultura. Então, creio eu que fazer uma série como essa, em tão pouco tempo e com tanta qualidade, não poderia ter sido feito em qualquer outro país que não Cuba. Então, pensar que nesse tempo que eu estive lá, nesses 6 meses, eu só consegui gravar durante 3 meses as entrevistas, fazer com 15 entrevistados maravilhosos, e não sei se eu conseguiria ter feito em outro país. Mas, ainda por cima, os vídeos, como eu disse, eles foram feitos no período da transição do Trump.
Então, politicamente estava todo muito fervoroso, todos os entrevistados trouxeram alguma coisa sobre isso também. Então, ver como a atualidade da revolução é conversada pelos cubanos, uma coisa que a gente via nas ruas quando o pessoal falava sobre as declarações do Trump sobre o Panamá, sobre o Canadá, sobre todas as loucuras que ele acaba trazendo. Então, a gente vê que esse processo é discutido pelos cubanos e que, apesar de todas essas dificuldades, ele tem a consciência política, a consciência revolucionária para trazer isso de maneira clara. Democracia cubana não é democracia burguesa. Então, realmente, se para falar de democracia burguesa, não tem em Cuba democracia burguesa, mas tem democracia socialista. Né? Todo o sistema de representação deles é plenamente democrático. A gente vê que as discussões do partido são trazidas à população em geral. Por vezes a gente passava de noite caminhando pelas ruas, errantes, assim, eu e meu marido que estava comigo em Cuba, e a gente via as reuniões de bairro acontecendo. Então, o processo democrático é muito mais participativo se a gente pensar que o próprio brasileiro. Admito que eu não tenho muito conhecimento de como é que estão os trâmites atuais, mas a gente vê que não, se é realmente para pensar em democracia burguesa, não é o caso de Cuba. A maior dificuldade para entrar e sair, toda essa falta de liberdade, é pelo próprio bloqueio. Isso é uma coisa que a gente vê, teve caso inclusive dessa minha amiga cubana Marta, que ela é cubana, ela mora no Brasil, estudou no Brasil, e ela precisava prestar um trabalho no México, e ela foi barrada de conseguir um visto por conta de que ela tinha possibilidade, um risco de cruzar a fronteira. Então, toda essa falta de liberdade, toda essa falta de acesso à informação que a gente vê falada de Cuba, não é por escolha dos cubanos. Os cubanos, eles querem se conectar com o mundo, eles querem ter esse aspecto mais global também de mostrar os próprios louros da revolução, mas também de chamar turistas. Isso é uma coisa, porque atualmente em Cuba o turismo é a maior economia do país. Não é mais açúcar, não é mais tabaco como antigamente, é o turismo. E está em declínio. Então a gente vê que trazer gente, mostrar Cuba, ter esse aspecto mais global é o que interessa ao atual governo. E tem suas contradições aí no meio. Isso abre também as portas para a questão do próprio consumismo, para próprias tendências de empresas estrangeiras começarem a olhar para Cuba pensando mais em lucro. Então traz todas as contradições do próprio processo de abertura. Mas a liberdade em si em Cuba, nunca me senti inseguro. Pessoas que conversavam em Cuba sempre falam que Cuba é um lugar muito aberto, e os cubanos são pessoas muito abertas, muito receptivas. Então a gente vê que tem um diferencial do que se passa comumente de uma Cuba fechada, uma Cuba não livre. Isso é um aspecto político que a gente acabou vivendo, mas a política, Cuba vive político o tempo todo, mas a gente participou de atividades culturais maravilhosas, a gente viu peças de teatro, de balé, assistimos Quebra-Nozes no aniversário da Revolução Cubana, que inclusive é uma tradição da Alicia Alonso, começada pela Alicia Alonso, de fazer Quebra-Nozes, e estava cheio, mais de 3.000 pessoas no teatro, então o povo vai ver a cultura porque é baratíssima, é muito acessível. Vi uma ópera japonesa, vi Madame Butterfly, a gente foi para outras cidades, Las Terrazas, Pinal del Rio, Matanças, para Santa Clara, que é onde está o mausoléu do Che Guevara, então é uma cidade que respira o triunfo da Revolução, que foi em Santa Clara, contra a ditadura batistiana. Então a gente teve essa oportunidade de ir para outras cidades. Eu quase paguei sobrepeso de bagagem com os livros que comprei em Cuba, e isso é uma coisa maravilhosa de lá, que é o acesso à leitura, o povo é muito politizado, educado em relação a isso, porque não tem analfabetismo, o pessoal vai às feiras de livro, estão cheios, os sebos, tudo. Eu marchei junto com os cubanos e com outras nacionalidades pela causa palestina. Fiz homenagem a Camilo Cienfuegos, jogando flores ao mar no dia do aniversário de sua morte. Participamos também da Marcha das Antorchas, que é uma marcha que é feita todos os anos no aniversário de José Martí. Eu fiz amizades com trabalhadores maravilhosos da Casa das Américas, do Centro Fidel Castro, que eu não tenho como deixar de agradecer aqui também pela receptividade, pela ajuda nesse processo todo. A viagem não foi solitária, não fiquei solo em Cuba, seja pela questão de que meu marido estava comigo, mas também pelas visitas que acabaram indo me ver lá, familiares, amigos. E pensando sobre isso um pouco, que essas visitas me ajudaram não só a conhecer um pouco mais de Cuba, porque me incentivavam a visitar lugares que a gente não vai normalmente no dia a dia, que são mais turísticos, né? Mas também me incentivaram a trazer pelas curiosidades, pelos debates que eu tive com familiares e amigos, o próprio roteiro dessa série, de pensar essa série, porque existe curiosidade do brasileiro sobre Cuba. Basta ir, basta conhecer. Então, essa série também é um convite, estender um convite, uma mão amiga
para todo brasileiro, todo latino-americano interessado em conhecer Cuba e em transformar a nossa realidade. Eu volto de Cuba mais latino-americano, eu volto mais crítico, eu volto com um pavio um pouco mais curto. Eu acho que viver em Cuba, tu tá na boca do Império. Se o José Martí falava que ele morou nas entranhas do Império, a gente morou na boca, porque a gente sente o hálito do Império, é ali do lado. Então, tudo que vem de lá a gente sente com força e com ódio. Tudo é escutado, tudo é transmitido, e os cubanos, eles são muito conscientes, como eu disse anteriormente. Então, a partir de agora, nesse processo meu, seja de estudo, seja de vivência, seja de formação política, creio que estou mais crítico, estou mais atento também à realidade cubana. Agora é um país que vai estar sempre perto do meu coração, não só indo lá pela emoção, mas pela razão. Isso é uma coisa que daí o José Martí decretava, que os cubanos, eles pensam mais no sentimento do que pela razão, e isso é uma coisa que a gente via nesse processo todo deles. E penso também que agora, ou diferentemente do que se pensa atualmente sobre a revolução, trincheiras de ideias valem muito também. Então, trazer esse material visual e também da minha pesquisa para o Brasil é uma forma de a gente combater o avanço imperialista na nossa América Latina. É uma forma de a gente conseguir trazer o que há de melhor entre os latino-americanos, que os cubanos exemplificam perfeitamente. Então, isso não só no pensamento crítico, mas na economia, política, na história. É fantástico o que os cubanos têm, e o que eu quero continuar trabalhando aqui dentro de ela, não só com esse projeto, mas também com outros futuros, para trazer essa realidade cubana mais para os brasileiros.